Nós vamos dar início à Assembleia Geral da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, dando, então, boas-vindas agora, oficialmente, a todos os associados que estão presentes nesse evento. Fazem parte dessa mesa a doutora Irma de Godoy, atual presidente, e a doutora Clarice Guimarães, que é a secretária-geral. Agora melhorou. O primeiro tópico da agenda é a leitura da ata da Assembleia Geral Ordinária dos sócios da SBPT. Então, eu vou ler em voz alta. Essa ata foi registrada em cartório e, a partir dela, foi possível, então, a confirmação da doutora Irma como presidente nesse biênio que está terminando. Então, às 19 horas do dia 9 de outubro de 2020, na sala virtual da plataforma Zoom, hospedada no site do Congresso Brasileiro de Tisiologia, SBPT Virtual, de acordo com a convocação feita a todos os sócios por e-mail, nas mídias sociais e site oficial da SBPT, aconteceu a Assembleia Geral Virtual Ordinária dos Associados da SBPT. O grupo de painelistas foi composto pelo presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Fernando Luiz Cavalcante Lundgren, pelo presidente do biênio 19-20, José Miguel Chatkin, pela presidente eleita biênio 21-22, doutora Irma de Godoy, pelo presidente do Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, SBPT Virtual, Dr. Mário Terra Filho, e pelo presidente da Comissão Eleitoral para a Eleição de Diretoria 2023-2024, Dr. Murilo José de Barros Guimarães. A condução dos trabalhos ficou a cargo do presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Fernando Lundgren, tendo sido tratada a seguinte pauta. 1. Ata da Assembleia Geral dos Sócios, ocorrida em 4 de 8 de 2018. O presidente do Conselho Deliberativo informou que, devido à pandemia de Covid-19, o formato da Assembleia teve de ser modificado e a ata da última Assembleia Geral, realizada no dia 4 de agosto de 2018, está disponível no site da SBPT. Segundo item, leitura do parecer do Conselho Fiscal, gestão 2019-2020. Dr. Lundgren informou que o Conselho Fiscal esteve composto pelos associados efetivos, Dr. Ronaldo Rangel Travassos Júnior, Dr. Davi Vogel Cosa e Dr. Jamorci Moura Marinho, em cumprimento do artigo 43 do Estatuto Social. Os conselheiros declaram que, para os devidos fins legais e estatutários, basearam-se nas verificações e relatórios elaborados pelo consultor externo contratado, Sr. Antão Bandeira de Araújo, CRC 010162/01, Distrito Federal, por consequência do caso fortuito advindo da pandemia do novo coronavírus, que procedeu de maneira minuciosa análise em todos os documentos e peças contábeis e, após a conferência dos documentos, balancetes analíticos, informações dos saldos contábeis, do início e do final do período, livro Razão Contábil, onde estão demonstrados os lançamentos, os relatórios dos controles internos, os extratos das contas bancárias e suas aplicações financeiras, relativos ao período 1º de janeiro de 2019 e 30 de junho de 2020. Foi recomendada a aprovação das contas
da instituição nestes 3 semestres. A conclusão dos dados do 4º semestre ocorrerá nos primeiros meses de 2021 e não está na ata, mas já foi aprovado. A votação da reforma estatutária. Dr. Fernando Lundgren informou aos associados presentes que a atualização do Estatuto da SBPT foi aprovada com 267 favoráveis, de um total de 281 votantes, 95%. Sendo assim, a nova versão do Estatuto passa a viger a partir da data do registro dessa ata, da ata desta Assembleia em cartório. 4º, eleição da diretoria para o biênio 2023-2024. Dr. Fernando Lundgren convidou o Dr. Murilo Guimarães, presidente da Comissão Eleitoral, para informar o resultado da eleição. Dr. Murilo relatou que fizeram parte, juntamente com ele na Comissão Eleitoral, doutora Simone Chaves Fagundes e o Dr. Saulo Maia Ávila Melo. Informou que foram recebidas 2 chapas. Chapa 1, SBPT com você, com o Dr. José Antônio Badini Martinez como candidato a presidente. E chapa 2, pertencer SBPT, com a doutora Margarete Maria Prete Dalcomo como candidata a presidente. Comunicou que votaram 889 associados e a chapa pertencer foi eleita com 512 votos, representando 57,59% dos votos. Dessa forma, ficou eleita para o biênio 2023-2024 a chapa composta por presidente, doutora Margarete Maria Prete Dalcomo, Rio de Janeiro, secretário-geral, Dr. Ricardo Luiz Melo Martins, Distrito Federal, diretora de Assuntos Científicos, doutora Valéria Maria Augusto, Minas Gerais, diretor de Comunicação, Dr. Valdo Luiz Leite Dias de Matos, Rio Grande do Sul, diretor de Defesa e Exercício Profissional, Dr. Otávio Henrique Messeder, Bahia, diretor de Ensino Clístenes Odir Soares Silva, São Paulo, e diretora financeira, doutora Maria Nedina Escur Arcelupi. Perdão, Edina. Paraíba. 5º, sede do 40º Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia 2022 e 41º Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia 2024. Dr. Fernando Lundgren informou que, devido ao adiamento do Congresso de Campinas em 2020, como consequência da pandemia e após a aprovação da diretoria da SBPT, o Conselho Deliberativo e aval do presidente da Associação Catarinense de Pneumologia e Tisiologia, Dr. Fábio José Fabrício de Barros Souza, e do presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, Dr. Frederico Leon Arrabal Fernandes, ficou estipulado que o Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia ocorrerá em 2022 na cidade de Campinas, São Paulo. E o 41º Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia será realizado na cidade de Florianópolis, no ano de 2024. 6º, eleição e posse da diretoria para o biênio 21-22. Dr. Lundgren, de acordo com os poderes a ele conferidos pelo Estatuto da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, transmitiu a posse para a doutora Irma de Godoy. Em seu discurso de posse, disse que, quando se candidatou à presidência da SBPT com o grupo que formou sua chapa, tinha um plano de ações bem claro. Entretanto, em um mundo em mutação, as possibilidades se transformaram e agora todos precisamos estar abertos para atuar de formas alternativas, respeitando sempre o propósito que deu nome à sua chapa, SBPT de todas as vozes. Com isso, assume o compromisso de garantir escuta da multiplicidade e diversidade de vozes da SBPT. Reforçou que a realização do SBPT acolhe
direcionado aos médicos residentes, ingressantes em pneumologia, e a solidificação da comissão de novas lideranças em medicina respiratória, além da contínua parceria com instituições governamentais ou não, com entidades de classe e associações médicas afins nacionais e internacionais, são ações que continuarão sendo realizadas com firmeza e muita persistência. Doutora Irma complementou que a valorização do serviço especializado do pneumologista, reforçado e evidenciado pela pandemia, foi fundamental. Portanto, a luta pela incorporação da nova referência dos procedimentos realizados pela especialidade, além da criação de novas habilitações em pneumologia, será objeto de empenho e atenção constante de sua gestão, onde a transparência de todas as atividades é uma pedra fundamental para a credibilidade da SBPT diante da população, órgãos governamentais e principalmente aos associados. Agradeceu a todos os membros da atual diretoria pela dedicação e excelência na condução dos últimos 2 anos, se comprometendo a dar seguimento na trajetória de sucesso da SBPT com responsabilidade. A diretoria empossada assumirá a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia no dia 1º de janeiro de 2021, a 31 de 12 de 2022, sendo eleita e composta por presidente, doutora Irma de Godoy, São Paulo, secretária-geral, doutora Clarice Guimarães de Freitas, Distrito Federal, diretora de Assuntos Científicos, doutora Jaqueline Ota Aracac, São Paulo, diretor de Comunicação, doutor Fabrício Martins Valois, Maranhão, diretor de Defesa Profissional, Dr. Augusto Manuel Carvalho de Farias, Bahia, diretor de Ensino, Dr. Ricardo Amorim Correia, Minas Gerais, diretor financeiro, Dr. Paulo de Tarso Rotti Dalcin, do Rio Grande do Sul, e como presidente eleita para o biênio 2023-24, doutora Margarete Maria Prete Dalcomo. O doutor Bruno Guedes Baldi continua como editor-chefe do Jornal Brasileiro de Pneumologia, para o quadriênio 2019-2022, tendo como vice-editora a doutora Márcia Margarete Menezes Pizzichini, eleita para o quadriênio 23-26, tomando posse em 1º de janeiro de 2023. A diretoria 2021-22 foi empossada e aclamada. Eleição, 7º item, eleição do Conselho Fiscal para o biênio 2021. Foram eleitos por aclamação membros efetivos, Dr. Jamocir Moura Marinho, da Bahia, Dr. Davi Vogel Cosa, Minas Gerais, e Dr. Eduardo Felipe Barbosa Silva, do Distrito Federal. Suplentes, membros suplentes, Dr. Eli Fiz, de São Paulo, Dr. Fernando Antônio Mendonça Guimarães, de Alagoas, e doutora Jane Estela Tacanara, do Paraná. 8º, assuntos gerais. Não houve discussão de assuntos gerais. Não havendo mais nenhuma manifestação, Dr. Fernando Nudgen encerrou os trabalhos, agradecendo a todos os sócios participantes na Assembleia Ordinária Virtual. Dentro da nossa pauta de hoje, nós vamos então ouvir o Dr. Jamocir Marinho para a leitura do parecer do Conselho Fiscal Gestão 21-22. Boa tarde aos colegas. O Conselho Fiscal da Sociedade Brasileira, nessa gestão da doutora Irma, nos reunimos de 3 em 3 meses para análise das contas. Isso de forma online. Então, para ficar mais seguro, foi desenvolvido um programa. Esse programa, nós tínhamos acesso
a todas as contas, todas as saídas, todas as entradas, todos os balancetes. E, como era online, foi mantido a assessoria contábil, que já existia, essa assessoria em Brasília, que iria verificar em locus toda a documentação. Eu gostaria de agradecer ao setor financeiro da sociedade brasileira, na pessoa da senhora Tayane Silva, está lá no fundo, que contribuiu bastante com o Conselho. E um fato triste é que durante esse período de análise de conta, que vai de janeiro de 2001 a junho de 2022, o nosso querido colega Davi Cosa veio a falecer. Gostaria até que a sociedade, sei que já mandou um pesar para a família, mas eu acho que a Assembleia também poderia aprovar isso como reconhecimento ao excelente trabalho que ele realizou. E o Dr. Eli Fisch assumiu o lugar dele como titular. Então, depois dessa análise detalhada de toda a contabilidade, de todas as entradas, saídas, posso dizer que financeiramente, não vou dar o número, provavelmente a doutora Irma o fará, nós estamos muito bem, Margarete, viu, em termos de dinheiro para a sociedade. Então, em termos formais, o Conselho Fiscal aprova por unanimidade as contas da sociedade desde janeiro de 2021 a junho deste ano e assina o documento formal eu, Jamoci Moura Marinho, Dr. Eduardo Felipe Barbosa Silva, ali presente, do lado direito aqui, do nosso lado direito, e Dr. Eli Fisch não pôde comparecer porque está fazendo uma viagem. Então, por unanimidade, as contas da gestão de doutora Irma aprovada, né, sem nenhuma ressalva. Então, isso é muito bom, né, a sociedade mostrando que cada dia está mais madura. Então, para dar continuidade à nossa Assembleia, eu vou convidar agora, no momento, a doutora Irma Godoy, que vai nos falar sobre essa gestão dela e, como eu já tinha falado, parabenizando, nesse momento difícil de pandemia, de qualquer jeito, foi superado, nós conseguimos superar tanto a pandemia e a sociedade conseguiu superar esse momento difícil, nos brindando com esse congresso que está iniciando, que já é de alta qualidade e, com certeza, terá grande sucesso. Doutora Irma, por favor. Tá. Obrigada, Jamoci, obrigada, Chatkin. Eu acho que eu apoio totalmente a moção para o Davi, eu acho que é um reconhecimento extremamente importante, ele nos deixou muito cedo, né? Foi realmente um momento muito triste, e a gente tem que realmente fazer o reconhecimento. Então, da minha parte, está aprovado. Eu estou muito alegre hoje, né? A Margarete acha que eu estou alegre porque eu estou deixando a sociedade, mas não é. Eu estou alegre porque a vida me deu, né, a oportunidade de terminar essa gestão com o Congresso Brasileiro de Pneumologia e Fisiologia e Endoscopia Respiratória em forma presencial. Eu acho que não tem alegria maior que essa. Então, essa realmente é o motivo da minha alegria. Além disso, eu tenho um outro motivo para estar bastante alegre, que é a minha volta a Campinas. Aqui eu comecei a minha carreira de pneumologia. Eu fiz a minha residência médica, eu fui a primeira residente de pneumologia da Unicamp. Então, nesse momento, eu quero dizer aqui que
eu não sei se tem alguém de Campinas aqui, mas eu quero deixar registrado, né, que aos meus mestres que me iluminaram e que me entusiasmaram pela pneumologia, ao Dr. Qualiato, ao Dr. Silvio, ao Dr. Frasato, uma figura fantástica, né, Dr. Frasato, Dr. Tovar, entre outros. Eu fiquei com medo de esquecer alguém aqui, mas esses, assim, estavam na minha presença o tempo todo, né? Eu sou eternamente grata a eles, por eles realmente terem me entusiasmado, né, e me ensinado, me tutorado nesses primeiros passos aqui na pneumologia. Eu devo dizer também que eu nunca caminhei sozinha, né, que muitas pessoas me deram as mãos e me ensinaram, e muito mais do que pneumologia. Não foi só pneumologia que eu aprendi muita coisa da vida com muitas pessoas, tá? Eu agradeço a todos eles. E dizer também que ser presidente da SBPT não era um plano da minha vida. Eu nunca tive isso como uma meta. Mas eu aprendi ao longo da vida que a gente não pode se omitir. Que temos que defender projetos, temos que disseminar ideias e temos que plantar boas sementes. E eu acho que isso foi o propósito e o que nós tentamos aqui executar durante esse período de 2 anos. A diretoria de 2019, 2020, sob a batuta do Dr. Chatkin, né, ela foi muito bem sucedida. Ele hoje me contou que ele quase teve um burn down, mas ela foi muito bem sucedida no controle, aí na administração, digamos assim, não no controle da pandemia dentro da sociedade. E nos últimos 2 anos, eu tive aí a companhia de um time de craques. Nós trabalhamos juntos, né? Nós enfrentamos um período de incertezas, onde nós tivemos que praticar o olhar para o agora e para o possível. Não dava para ser de outro jeito. Vocês viram aqui que o Chatkin leu as minhas ambições de fazer algumas coisas, mas algumas coisas não foram possíveis. Nós tivemos que realmente olhar para isso. Mas nós nunca ficamos paralisados. Muito pelo contrário, como será demonstrado a seguir no relatório da gestão da diretoria. É para lá? Isso. Uma das coisas que a gente entendeu como mais importante durante esse período da pandemia e como a gente entrou na sociedade é o estabelecimento de parcerias. Então, essas parcerias foram muito importantes para nós. Uma das parcerias que a gente foi muito forte, que foi muito importante para todos nós, foi a parceria com a AMB. Nós participamos do Comitê Extraordinário de Monitoramento da Covid. Nesse grupo estávamos eu, a Clarice, a Jaqueline, algumas que às vezes, porque a gente tinha reunião. Nós tivemos reunião todas as segundas-feiras, da meio-dia até 1h30, 2 horas, durante mais de um ano. E isso foi muito importante porque lá estavam presentes todas as sociedades que eram da linha de frente da pandemia. Então, todos os protocolos, todos os documentos, todas as decisões foram tomadas em conjunto. E isso nos deu muita força e nos deu muita credibilidade. Além disso, nós também tivemos aí a participação em comissões, em núcleos de apoio parlamentar, que agora a AMB tem um núcleo de apoio parlamentar. Nós fazemos parte do Conselho Administrativo da AMB e nós fizemos uma parceria para diretrizes muito boa e que está dando bastante produto, bastante possibilidade de se fazer as diretrizes, principalmente aquelas que são multiprofissionais. E isso, então, realmente é um ganho que a sociedade fez. Por exemplo, nós temos uma DITEP que já está em andamento, né? E a tabagismo também já está mais ou menos combinada de ser feita. Então, essas parcerias foram muito importantes. E nos últimos dias, nós fizemos aí uma avaliação com relação com os pneumologistas a respeito do pós-Covid, e identificamos que em alguns serviços básicos de pneumologia, principalmente de função pulmonar, ou não existem ou não são ressarcidos pelo SUS. Então, agora, junto com a AMB, nós estamos fazendo aí uma ação para que a gente possa realmente que esses procedimentos sejam pagos pelo SUS.
Mas nós também fizemos a parceria com o Ministério da Saúde, todas as vezes, todas as oportunidades em que nós tivemos de fazer alguma parceria com o Ministério da Saúde, isso foi feito. Nós mandamos representantes, o Dr. Carlos solicitou representantes da sociedade e foram feitas, nem todas elas foram, de fato, assumidas, né, ou implementadas pelo Ministério, mas todas elas tiveram uma produção, houve aí a publicação dessas diretrizes, então a gente realmente participou de praticamente todas as possibilidades que a gente teve junto ao Ministério da Saúde. E, além disso, nós estamos agora trabalhando, por meio da Clarice, com o Ministério da Educação e com a Comissão Nacional de Residência Médica, para tentar realmente que a pneumologia possa participar da vistoria dos programas. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. As outras, né, que nós temos aí, nós, tanto na Conitec, como na Anvisa, como no CFM, no CFM eu quero fazer uma ressalva, que é o seguinte: eu quero ressaltar que quem teve a ideia e quem montou a Câmara Técnica de Pneumologia do CFM foi o Alcindo Cerci. Eu sou muito grata a ele por ele ter feito isso, e eu sou membro dessa Câmara Técnica, né? E, além disso, nós tivemos aí, por meio da defesa profissional, uma série de reuniões para avaliar aí as questões, principalmente da telemedicina, que agora é uma realidade em nosso meio, né? Então, nós realmente fizemos várias parcerias com eles. E nós temos algumas parcerias que já são antigas, mas que são fundamentais para nós, né? Como a parceria com a ATS, da qual nasceu o nosso SBPT Acolhe, porque nós, desde 2017, nós participamos, né, do ATS Bootcamp. Eles nos dão uma vaga para um preceptor, eles nos dão uma vaga para um residente, e essas pessoas são pessoas que vão se formando e permitiram com que a gente desenvolvesse aqui no Brasil a primeira versão do SBPT Acolhe, e uma vez a gente tendo feito isso, a gente pôde apresentar isso na ATS, né? Então, isso foi para nós um orgulho poder apresentar isso dentro da ATS, o resultado do nosso trabalho. Da mesma forma, né, nós temos a nossa parceria com a Sociedade Europeia, né, e que mantém, a gente não conseguiu manter todos os associados da SBPT na Europeia, porque houve aí um aumento estrondoso de preço do euro, a gente não conseguiu manter, mas conseguimos manter uma taxa mais baixa para os nossos associados. Depois de muita reunião, né, Margarete, conseguimos que eles aceitassem um valor razoável para que a gente conseguisse seguir nisso. E tem as outras sociedades, a Sociedade Argentina, a ALAT, né, que é super importante para a gente, a Sociedade Mexicana, a Sociedade da Espanhola, que é a CEPAR, né, a Portuguesa, que a gente tem um congresso, inclusive, em conjunto, né, que a gente faz em conjunto. Agora, no final, em novembro, eles vão fazer, independente da gente, mas a gente vai lá, porque vai chamar Luso Brasileiro. E, recentemente, nós fomos procurados pelo pessoal da Índia, então, agora a gente está trabalhando numa parceria com a Índia, porque a gente tem alguns problemas semelhantes e isso pode resultar em alterar algumas ou projetos de pesquisa ou ações em conjunto, tá? Agora eu vou falar um pouquinho das atividades. Eu não vou ler tudo, é muita coisa, eu não vou ler tudo, vocês fiquem tranquilos, mas eu vou chamar a atenção de alguns pontos, né? As atividades de ensino e científica, que foram conduzidas pelo Ricardo Amorim e pela doutora Jaquelina Ota. Porque isso é muito imbricado, não tem muito jeito da gente separar essas coisas, né? Essas coisas acontecem assim. Então, aí, vocês estão vendo que existe um número muito grande, mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas, né? A primeira delas é que a gente investiu muito nos alunos de medicina. Então, nós fizemos uma facilitação tanto para as ligas como para algumas outras instituições reconhecidas, para que eles ficassem sócios gratuitamente na Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, pudessem participar dos nossos eventos também de forma gratuita, né? Então, a gente regulamentou isso, o Ricardo fez algumas mudanças no site para cadastro dessas ligas, então, realmente houve um trabalho muito grande no sentido de
facilitar e estimular o aluno na pneumologia. Com relação à residência médica, além da gente ter feito a questão do SBPT acolhe, que foi um sucesso total, né? Eu fiquei assim, meus olhos ficaram engrandecidos, né? Porque foi um trabalho maravilhoso e realmente foi, esse ano ele se repete, já está marcado, então acho que esse vai ficar para sempre na SBPT, porque depois da Margarete, que já assumiu esse compromisso, a gente tem o Ricardo, que foi o primeiro que realmente realizou aí o SBPT Acolhe. Então, acho que ele não tem mais possibilidade de voltar. A gente tinha uma preocupação com os residentes, porque os residentes ficaram meio que um tempo sem atividades. Tentamos fazer alguma coisa para, pelo menos, algum material oferecido para quem era sócio, para quem não era sócio, para tentar realmente ajudar esses residentes nesse período. A gente não sabe quanto que isso resultou de positivo, não tivemos uma medida disso, mas isso foi disponibilizado, né? Foram feitas algumas matrizes de competência. Eu acho que uma coisa que o Chatkin falou na fala, né, que eu falei lá, que a gente iria fortalecer a comissão de novas lideranças, né? Nós estamos ainda batalhando, nós não conseguimos trazer todos esses jovens da forma como a gente gostaria, né? Então, a gente realmente está ainda batalhando nisso, a gente estimula, né, e pede muito para que os jovens realmente se liguem a essa comissão. A gente tem até um símbolo que vocês viram lá no programa, um chapéuzinho, um capelo e um pulmãozinho, esse é o símbolo da nova liderança. Então, é muito importante que essas pessoas venham, porque eles são nossos substitutos, eles precisam estar aqui, né? Então, acho que e também a questão, além das novas lideranças, né, nós também ficamos entusiasmando, porque a comissão de epidemiologia precisa crescer, porque nós precisamos fazer as diretrizes e elas precisam ser bem feitas e isentas. Então, nós estamos, pelo segundo ano consecutivo, nós demos bolsas para os brasileiros, sócios da SBPT, que foram frequentar o MECOR. Então, a gente está estimulando essas pessoas a participarem do MECOR. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Depois, se eu esquecer alguma coisa, vocês me puxam a orelha, tá bom? A gente manteve, obviamente, as atividades online, incrementamos muito a atividade online, agora nós diminuímos um pouquinho porque saturou um pouco, né? Eu acho que nada substitui o presencial, mas algumas coisas a gente entendeu muito importante, como a nossa Pneumolive, né? Ficou muito interessante, e ela tem se mantido bem, né? O podcast, né, que do Jornal de Pneumologia, que realmente também tem sido muito ouvido, né? A gente tem um número de visualizações muito bom. Então, eu acho que a gente manteve isso exatamente durante o período que a gente achou que olhamos, sempre fomos acompanhando para ver qual que era a audiência, e depois nós ficamos com alguns especiais. E, recentemente, né, graças ao que o João Moacir falou, eu tenho comigo de que o objetivo da sociedade não é ficar rica e nem ganhar dinheiro, né? O objetivo da sociedade é ter um bolsão financeiro para se manter, e o que ela tem de dinheiro, ela tem que reverter para os sócios, porque os sócios são os donos da SBPT. Então, nós conseguimos, era uma ideia que a gente já tinha discutido na gestão do Chatkin, e conseguimos, então, agora fazer uma reserva financeira para a realização de diretrizes. Então, a partir de agora, nós temos uma reserva financeira, então nós ficamos agora dependendo das comissões. Quem quiser fazer diretriz, a gente tem condições de ajudar financeiramente para que isso seja feito, tá? Então, acho que essas são coisas bem importantes. Bom, o Jornal Brasileiro de Pneumologia, ele como vocês viram, a eleição para o editor-chefe, né, ele é feito entre os mandatos, justamente porque ele é independente. Ele está ali, é um orgulho que nós temos, o Jornal Brasileiro de Pneumologia, mas ele não é vinculado à diretoria, diremos, subordinado à diretoria. Ele é independente para fazer o que acha que deve ser feito com relação ao jornal. E ele foi conduzido muito bem, né, de uma forma excelente pelo Bruno Baldi, com o auxílio, nos últimos 2 anos, aí
da Márcia, né? Márcia, que agora vai assumir a editoria-chefe, e a gente tem certeza que isso vai continuar rodando muito bem. Foram feitas várias modificações no jornal, como a publicação contínua, a modificação do site, houve aí uma tentativa de aumentar a internacionalização do jornal com os artigos em inglês, para permitir que a gente tivesse editoriais não só feitos por brasileiros, mas também por estrangeiros, né? Então, associação com outros periódicos internacionais, a modernização do site, que agora está muito mais fácil, tem vídeo, tem podcast, então houve uma melhora significativa, e com essa melhora significativa, obviamente que a gente precisa de mais gente, nós não podemos ficar dependendo apenas da Luana, né? Então, e do nosso editor-chefe, agora a Márcia, Luana e Bruno por um período, depois o Bruno sai, mas nós precisamos ter mais alguém. Então, nós começamos a, pelo menos, ter estagiários que estão no jornal para começar a aprender como que se faz o jornal e como se lida com isso, tá? Na defesa profissional, representada pelo Dr. Augusto, o doutor Augusto trabalhou muito, né, na elaboração de pareceres, mas, além disso, trabalhou bastante com relação à telemedicina, junto ao CFM, à EMB, ao núcleo de apoio o núcleo do ato médico, né, tentando sempre defender o ato médico, participou de várias reuniões com relação a isso. Agora nós contratamos uma assessoria para desenvolver uma melhoria do nosso site de defesa profissional, e também para que esse grupo de defesa profissional ele fique um pouco mais contínuo, porque defesa profissional, todo mundo que já foi presidente da CCBVT sabe que não se resolve em 2 anos, nada se resolve em 2 anos. Então, a gente criou um grupo que é o diretor passado, o atual e o próximo. Esse é um primeiro passo, eu acho que talvez isso tenha até que ser ampliado, mas isso é um primeiro passo para a gente trabalhar na defesa profissional. Então, criamos esse núcleo de defesa profissional, e agora nós estamos trabalhando num manual de telemedicina direcionado para a pneumologia. Então, isso também vai ser feito recentemente, daqui a pouco, né? Bom, o Jamocir já apresentou as questões relacionadas à diretoria financeira. Eu quero ressaltar, assim, a gente realmente se preocupou muito, né, Jamocir, com que os nossos conselheiros que estavam distantes, que eles pudessem realmente ter acesso a todos os documentos, independentemente do auditor. Então, a gente conseguiu desenvolver um programa que ficou muito bom, e que hoje você recebe uma planilha, você clica, você vê lá a nota fiscal, o que foi gasto, tudo como foi feito. O doutor Dalcin, além disso, trabalhou muito, né, com relação a essa diretoria financeira, no sentido de realmente tornar isso transparente, de penalizar o sócio o menos possível, por isso nós congelamos, né, as mensalidades durante pelo menos o período da pandemia, para que não houvesse aí uma penalização do sócio. A gente, durante o ano da pandemia, a gente tinha muito medo do que ia acontecer, mas por a gente ter um custo muito mais baixo dos eventos, a gente até teve um resultado financeiro mais adequado. Agora, com os eventos presenciais, a gente já começa a ter um gasto mais elevado com os nossos eventos. Mas, mesmo assim, a gente tem segurança, como foi dado ali pelo Jamocir, que nós vamos entregar uma diretoria com uma saúde financeira adequada, né, e com a possibilidade de reverter parte desse dinheiro que está lá para o sócio na forma de produtos que são úteis, né, que são importantes como as diretrizes. Então, o Jornal de Pneumologia começou a publicar mais diretrizes, nós fizemos associação com a AMB para mais diretrizes, e nós fizemos também essa reserva financeira para mais diretrizes, que eu acho que foi um dado também acertado, né? Então, a gente fez associações muito importantes. Na diretoria de comunicação, eu acho que todos vocês tiveram acesso, né? A gente realmente começou a ter uma presença muito mais
constante na rede, nos dias oficiais, na comemoração das datas oficiais, nas pneumolives, nos podcasts, né? A diretoria de comunicação ajudava sempre na realização dos encontros virtuais, era responsável por isso, é o responsável ainda pela pneumolive. Então, a gente realmente teve uma diretoria de comunicação que teve uma atuação bastante importante e que aumentou muito a visibilidade da pneumologia durante esse período. Além disso, a gente teve aí algumas, do ponto de vista administrativo, né, a gente terminou, então, isso tinha começado, quando a gente terminou o estatuto, a gente achou que tinha que fazer um regimento. A gente tinha um monte de orientações, digamos assim, espalhadas, perdidas. Então, nós fizemos um regimento interno. Esse regimento já está registrado, já está valendo. A vantagem dele é que, se alguém achar que alguma coisa ali precisa ser modificada, não precisa passar por assembleia, ela pode ser modificada. Nós fizemos uma negociação para diminuir os custos da SBPT, com negociação de aluguel, internet, plano de saúde dos funcionários. Nós fizemos reuniões com os coordenadores de comissão e departamento, com 18 presidentes de sociedades estaduais. Fizemos uma reestruturação do organograma da SBPT, com alinhamento de cargos e salários, e fornecimento de cursos de atualização na área de atuação dos colaboradores e também aprimoramento de inglês para aqueles envolvidos em atendimento internacional. Nós fizemos uma redução de 50% na anuidade para os sócios não médicos, os adjuntos, por conta do salário, associação gratuita para os acadêmicos e fizemos ainda a comunicação, sempre procuramos, pelo menos, nos comunicar de uma forma bem eficiente por meio do WhatsApp, né, que ficou mais fácil, agora todo mundo tem WhatsApp, então ficou mais fácil fazer isso. Bom, além disso, nós estamos trabalhando, esses 85 anos não é da SBPT. Nós temos uma equipe muito qualificada, trabalhando num livro histórico da SBPT, que vai contar a história da pneumologia nacional, de 85 anos. A gente espera que lançar isso até o final do ano, mas nós não temos certeza, estamos aí ainda trabalhando nele. Foi criado um observatório de políticas de controle do tabagismo, cujo nome foi dado ao Dr. Alberto Araújo por tudo que ele produziu para nós nessa área. Eu acho que não tinha como ser outra pessoa. E com a colaboração, sim, em relâmpago e realmente muito eficiente dos autores, nós estamos lançando o livro de práticas pneumológicas, que o lançamento vai ser no dia 13, às 15h30, no stand da SBPT. Bom, agora vocês vão me aguentar um pouquinho, que eu vou fazer alguns agradecimentos, tá? Eu estou quase terminando. Então, de agradecimento, eu quero dizer o seguinte: Augusto, não está aqui ainda, né? O Bruno. Clarice, você apareceu pouco, mas você estava lá o tempo todo, né? Então, eu não te dei nenhum nome específico, mas estava lá o tempo todo. Ao Dalcin, a Fabrício, o Jaque, o Ricardo, meu muito obrigado pela parceria. Né? Vocês foram, alguns eram amigos já, há muitos anos, e outros, vocês não vão se livrar de mim, tá? Eu vou ficar lá o tempo todo. Vou ressaltar aqui o papel da doutora Margarete. Eu agradeço sua enorme colaboração, seu papel fundamental em reforçar e fortalecer o prestígio da pneumologia nacional. Eu confio e desejo que sua gestão represente um período de continuação do desenvolvimento e modernização da nossa especialidade. Muito obrigada. Aos coordenadores e membros de comissões científicas e dos departamentos e da sociedade, eles foram fundamentais para que as nossas propostas se concretizassem. Sem eles, a gente não faria nada. Eventos, provas de título, respostas ao público leigo, aos nossos associados, só foram executadas de forma tão eficiente pela participação efetiva e responsável que todos eles tiveram. Então, eu quero agradecer muito a todos os membros das comissões e departamentos. E reforço aqui que tudo foi feito para os associados da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, que são, na verdade,
a SBPT. É a razão de ser da nossa sociedade, são os nossos associados. Então, eu quero reforçar isso muito intensamente. Também agradecer a parceria das sociedades internacionais, que estão aqui os seus símbolos, as irmãs e as parceiras, pelos estímulos, oportunidades, colaboração que foram essenciais para o desenvolvimento da SBPT. Aos nossos parceiros da indústria farmacêutica, das organizações sociais, nesse congresso nós teremos a primeira vez a participação dos médicos pelo ar limpo, que se juntou a nós e que vocês vão ver que ficou muito bonito ali na sessão de exposição. E com todos aqueles que nós interagimos, né, nesse registro, e cada um deles ele contribuiu de uma forma fundamental para que a SBPT alcançasse seus objetivos. E aos nossos colaboradores, Ana Helena, Carla, Miane, Isabela, Jadir, Luana, Paulinho, Tayane, Socorro, e aos nossos novos estagiários, a Brenda e o William. Sem vocês, nada disso aconteceria. Nós estávamos até combinando aqui de fazer uma maracutaia com a Margarete, de que a gente iria montar uma empresa de eventos com eles aqui, porque eles são tão bons em eventos que a gente queria montar uma empresa. Eu vou sentir muita falta de vocês. Vocês foram 10. Aos meus colegas, né, também preciso agradecer aos meus colegas e aos residentes da disciplina de pneumologia da Faculdade de Medicina de Botucatu, porque eles me deram sempre apoio e entenderam minhas ausências, que não foram poucas, foram muitas, né? Então, acho que eu tenho que agradecer. E, por fim, eu acho que esse período foi mais leve, porque eu vivo na Alameda das Cibipirunas, que no meio da mata. Então, eu vivo no meio da mata. Isso me dá uma paz interior muito grande, né? Eu tenho uma família maluca que me suportou durante todo esse período, mesmo nos piores momentos da pandemia. Eu tenho os meus filhos de 4 patas, né, que são muito alegres, nunca se queixam de nada, né, praticamente, são só alegria. Tenho a minha irmã, que me ajuda bastante e que me dá suporte também nessa coisa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês vão até ficar bravos comigo, mas eu vou dizer para vocês que eu tenho lado, né? E uma coisa que me suportou foi o meu Palmeiras. Tá? Então, eu sei que vocês vão dizer que eu não tenho mundial, mas não tem problema, certo? Eu sou palmeirense e eu vou ao campo, eu vou à Aliança e vou assistir jogo. E isso me ajudou muito a liberar aí para não entrar em burnout. Então, é isso, gente. E eu quero dizer para vocês que, então, convidar todos para assistir amanhã a palestra do livro, e agradeço muito a todos vocês, aos elogios, às críticas, todas foram construtivas. Então, muito obrigada e um bom congresso a todos. Falei tanto que esqueci de convidar que agora quem vai fazer a continuidade da Assembleia é o Dr. Murilo Guimarães. Dr. Murilo. Estava pedindo autorização à Irma, já que estamos falando de time, eu vou falar do meu esporte, que está sofrendo que só, mas quem sabe. Bem, antes de cumprir o meu papel, eu queria sugerir aqui uma moção de aplausos pela gestão de Irma, excelente gestão. E dizer que minha função aqui é fazer anúncio das coisas que foram votadas. Para tanto, tive aí a ajuda inestimável de Stibulov, estava por aqui, e de Jairo Araújo, ambos, quer dizer, nós três trabalhamos conjuntamente, eles certamente me escolheram
para chefiar, porque mais velho tem sempre esse tipo de função. Bem, cidade vencedora do Congresso de 2026, eu acho que todos já sabem, o 42º Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia e 18º Congresso de Endoscopia Respiratória, será em Natal, Rio Grande do Norte. 18 pessoas votaram e 13 foram a favor do Rio Grande do Norte e 5 a favor de Brasília. O outro registro é a chapa vencedora para a diretoria da SBBT, biênio 2025-2026. Houve apenas uma chapa inscrita, né? Então, as candidatas foram aprovadas pela Comissão Eleitoral, que eu já falei da Comissão Eleitoral, no último dia 26 de 7 de 2022, e que, por deliberação estatutária, né, houve apenas uma inscrição, que foi a chapa chamada SBPT Adiante, e conforme consta no artigo 55 do Estatuto da SBPT, havendo apenas uma chapa, como foi o caso, a Comissão Eleitoral a submeterá à Assembleia Geral para aclamação, considerando-se então eleita neste ato, como será o caso. Então, damos hoje a boa-vinda à equipe de trabalho chamada Chapa SBPT Adiante para a diretoria 2025-2026. O presidente é Dr. Ricardo de Amorim Correia, secretário-geral, doutora Flávia Fonseca Fernandes, do Distrito Federal, diretora de Assuntos Científicos, doutora Fernanda Carvalho de Queiroz Melo, do Rio de Janeiro, diretor de Comunicação, doutora Fernanda Maciel de Aguiar Batista, diretor de Defesa e Exercício Profissional, doutor Túlio Marques Cunha, Minas Gerais, doutora Fernanda da Bahia, e diretor financeiro, doutor Dagoberto Vanoni de Godói, Rio Grande do Sul. Estou aqui fazendo uma conta em consonância com o que está acontecendo no Brasil e em consonância com o que está acontecendo no SBPT, maioria feminina. Muito bem. Desta forma, o doutor Ricardo Amorim Correia assume o cargo de vice-presidente da SBPT na gestão 23-24. Também dou ciência aqui do resultado da eleição para coordenador da Comissão Científica de Câncer de Pulmão. É a única comissão que teve mais de uma candidatura. E a chapa vencedora, pela maioria absoluta dos votos, foi a coordenada pelo doutor Gustavo Prado. A eleição foi aberta em 12 de 9 de 22, encerrada em 11 de 10, ontem, que tivemos um total de 23 votos, dos quais 14 para a chapa do doutor Gustavo Prado e 9 para a chapa do doutor Ricardo Mingarini Terra. Também anunciamos aqui a posse do Conselho Fiscal para 2023-2024, pessoal que vai ter a função de verificar as contas de Margarete. Pelo que eu estou sabendo, Margarete vai navegar em rios caudalosos de boas ondas, né? Os membros efetivos são o Dr. Elifis, Dr. Eduardo Felipe Barbosa Silva e Dr. Flávio Mendonça Andrade da Silva. E membros suplentes, Marcelo Tadai Rodrigues, Carlos Alberto de Assis Viegas e Fábio José Fabrício de Souza. Bem, nesse momento, também chamo a diretoria eleita. Vou me abster de descrever mais uma vez toda a chapa, porque Chatkin já nominou todos os membros da diretoria 2023-2024, e vou chamar, então, Margarete para seu discurso de posse, parabenizá-la e dizer que ela fez história na SBPT porque é uma presidente transpandêmica, né?
Nunca tivemos isso. Então, ela vai ser agora uma presidente que assume sem vírus, mas passou o tempo, inclusive, nos levando para a manchete. Ela estava dizendo há pouco que teve que explicar durante a pandemia o que era ser pneumologista, porque o global, não é? Porque também temos uma presidente global, muito importante isso para nós. O global perguntou a ela se ela era infectologista. Ela teve que explicar que era uma pneumologista e dizer ao cidadão o que era ser pneumologista. Então, Margarete, por favor, assuma aqui a sua posse. Olha, gente, confesso que é de pensar duas vezes, né? Eu conversava com a Irma assim, será que depois desses quase 3 anos das nossas vidas, tão diferentes, né? Que eu costumo dizer, eu já repeti isso algumas vezes, A, C e DC, né? Não é antes de Cristo nem depois de Cristo, é antes da Covid e depois da Covid. A gente achou que não fosse sair disso em muitos momentos, né? E a experiência de ter vivido isso, e eu começo essa curta alocução, né, dizendo que foi uma experiência extraordinária ter vivido algo novo. Primeiro, de ter tido a vida exposta de uma maneira absolutamente surpreendente, como eu a tive, né, desde o dia 13 de março de 2020, quando aqui em São Paulo, de maneira muito despretensiosa, na última reunião presencial que nós tivemos no curso de doenças intersticiais, eu gravei uma live com o Dr. Mauro Gomes, nosso colega, de maneira muito despretensiosa. Nunca eu era completamente inocente, não sabia a força das redes. Hoje nós a conhecemos para o bem e para o mal, inclusive, né, como nós sabemos, e nós fomos surpreendidos com mais de 1 milhão de visualizações de algo que ninguém sabia nada. No dia 14 de março, foi o que o Murilo acaba de descrever a vocês todos, né? Eu fui chamada, estava no aeroporto de Congonhas, voltando para o Rio de Janeiro, quando a Rede Globo me ligou e disse, a senhora é a pessoa que gravou uma live que está com 1 milhão de visualizações? Eu disse, não sei nem se isso é muito ou se é pouco, mas fui eu. E assim foi, eu fui à televisão quando o jornalista me perguntou, o que é um pneumologista? E talvez esse momento simbólico, né, tenha representado muito no momento de desafio que nós começávamos um processo novo na SBPT, que a Irma descreveu de maneira tão extraordinária no seu relatório, né? E eu queria dizer, em primeiro lugar, do meu agradecimento enorme que foi essa vivência com essa diretoria que ora se encerra. Eu aprendi muito, eu conheço a sociedade há muito tempo, já tinha exercido algumas funções de diretora de assuntos científicos, né? Os mais velhos se lembram disso, já faz quase 18 anos isso, né? Mas eu sempre estive muito próxima da sociedade, porque eu sou membro da sociedade desde que eu era residente. Então, lá se vão quase 40 anos de sócio da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Não é pouca coisa, é uma trajetória de vida consistente e que realmente culmina num processo em que, sendo do Rio de Janeiro, no ano de 2020, o Rio de Janeiro conversou e achou que por um turnover, digamos assim, saudável e sadio, era a hora do Rio de Janeiro se apresentar para dirigir a SBPT, visto que o nosso último presidente tinha sido o Dr. Mauro Zamboni há muito tempo atrás. E o Rio de Janeiro era um colégio eleitoral, digamos assim, o segundo maior da SBPT. E nós aceitamos esse desafio, foi feita uma indicação e eu aceitei. Desafios são feitos para serem aceitos, né, como nós sobrevivemos à Covid-19. E, nesse sentido, a minha vivência, a minha experiência com tudo que a Irma aqui relatou para vocês, nós não pensávamos, né, Irma, que fôssemos capazes de ter feito tanta coisa. Eu não conhecia, quer dizer, eu conhecia um pouco
né, a resiliência e a determinação oriental espetacular da Jaquelina. Mas eu não pensei que a Jaque fosse capaz de inventar essa quantidade de atividades das quais eu participei de várias, e de uma maneira, não tinha como dizer não, era quase um libelo, né? Tem que fazer a hora tal, e era assim. Então, foi uma diretoria que conseguiu, apesar de todas as tensões, nós conseguimos trabalhar com harmonia, com consistência, né? Discordâncias sempre foram resolvidas da maneira mais saudável possível, e eu diria, eu nunca pensei que eu fosse ter um rito de passagem, Irma, tão absolutamente, o termo é em inglês, né, mas é smooth, assim, né, tão macio, tão fácil, né, porque a gente vem de uma situação em que as coisas foram resolvidas e dirimidas de maneira adequada. Então, nesse momento, eu diria que, saudando essa diretoria que ora se encerra, né, e aqui saúdo também as outras pessoas presentes, né, temos a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, que está aqui presente também. É um momento de brindar, né, é um momento de reencontro, né, esse encontro presencial depois de tanto tempo. E eu queria fazer um registro na memória, né, a saudade dos colegas que partiram pela Covid-19. Né? Nós tratamos de alguns, e isso confesso que me emociona, bem como todos que perderam entes queridos durante a pandemia. Então, para esses, eu queria uma salva de palmas, porque não foram poucos, foram colegas, foram parentes, todo mundo perdeu colega de turma, enfim, alguém querido, e esse é o que eu registro como uma gratidão por todos aqueles que acompanharam. E nesse sentido é que eu acho que o papel de pneumologista ficou definitivamente registrado, né? Hoje nenhum jornalista mais se equivoca, né? Quando a gente explica quem estava do lado do doente, daquilo que nós recebemos entre nós como se fosse uma pneumonia atípica, e rapidamente aprendemos que não era, né? Eram os pneumologistas, foram esses que desde o início estiveram ao lado dos pacientes, né? Me lembro também nesse momento, né, daqueles que foram muito seminais na minha formação, e os fundadores da sociedade, né, desde os jacarandás florindo em Porto Alegre, que foi a primeira vez que eu participei, né, o Lapa se lembra disso, né, o professor Mário Rigato, Otávio Ribeiro Rato, a quem eu ainda conheci, que me recebeu na Escola Paulista, Dr. Mozart Tavares, Newton Bethlen e tantos outros que foram meus mestres ao longo da minha formação, né, professor Germano Gerard e tantos outros. Aos presidentes e diretores que nos precederam e que ajudaram a construir a SBPT, que nos faz ter tanto orgulho hoje dessa honra de presidi-la. Aos membros da chapa Pertencer, que acreditaram no nosso projeto de servir a SBPT, e a todos que nos votaram em nós, e particularmente a mim, confiando esse cargo e a responsabilidade que eu aceito, devo dizer-lhes muito honradamente. Necessitamos, portanto, agora, mais do que nunca, saindo desse período tão difícil, da ajuda de cada um de vocês com sugestões, sobretudo as críticas, porque elas são sempre construtivas e serão recebidas com muita grandeza. Merece registro que a nossa campanha, né, já que tivemos que fazer uma campanha, transcorreu durante o caos, o momento mais difícil da pandemia, né? Tinha dias que tinha reunião online, mas eu já tinha tido umas 3 ou 4, então, assim, já não era difícil, o dia era difícil de manter as 24 horas, né? E hoje o que nós vemos é que é na crise que as coisas surgem e é nas crises que o homem é capaz de criar o seu melhor. Durante a pandemia e durante a nossa gestão, aumentou de modo exponencial a nossa visibilidade e a importância da nossa especialidade através da nossa participação, não apenas da minha, mas de tantos colegas de vários lugares. Isso trouxe uma consequência extraordinária e mensurável, que foi o aumento do número de candidatos para as residências médicas em pneumologia, que nós sabemos que é um fato em todos os locais. Então, nesse momento tão dramático, reconhecemos-nos como uma especialidade importante e relevante no cenário brasileiro. A escolha do nosso título, pertencer, não é só um verbo,
é, sobretudo, um compromisso, a nossa volúpia, né, pelo fazimento, pela vontade de realizar. Nesse sentido, as propostas que fizeram parte de nossa campanha receberão de toda a diretoria, bem como dos coordenadores de comissões e departamentos, sem o que não poderemos concretizá-las, agradeço desde já pelo fato de estarmos juntos, todo o empenho, dedicação e o trabalho que cada associado tenha na SBPT um meio de ajudar no seu aprimoramento científico e profissional, visando o nosso interesse maior, que é o exercício da especialidade e a prestação de serviço, digamos assim, no mais elevado nível de competência e exigência. Nosso objetivo, portanto, é o bom atendimento, é servir aos nossos pacientes, aos nossos alunos e àqueles que dependem de nós. A minha diretoria é composta por pessoas e colegas cujo caráter, competência, experiência e, sobretudo, muita disposição para o trabalho nos fazem a certeza de que exerceremos esse mandato à altura da confiança daqueles que nos antecedem, especialmente da professora Irma, que está no final da sua gestão. Sabemos os desafios que temos pela frente e é a partir dessa brilhante gestão que se encerra, que enfrentou a pandemia com galhardia, um sucesso esplêndido, que sabemos que várias transformações, como as que aqui foram relatadas, vieram para ficar. Entretanto, estamos ainda no período de seu aprimoramento. Portanto, nesse momento, já quase de pós-pandemia, nós teremos alguns desafios, entre eles eu elencaria integrar todas as sociedades estaduais com a SBPT, por isso esse nome de pertencer, fazendo com que cada associado, por mais distante que esteja, seja de nós pessoalmente ou da própria sede, se sinta realmente num processo de pertencimento. O colegiado, onde cada diretor de ensino de cada federada da SBPT, ou de defesa profissional, ou de comunicação, de assuntos científicos, estarão integrados com os respectivos diretores da Nacional, de modo para que possamos ter uma SBPT realmente ajudando ao bom desempenho de nossa especialidade nos 4 cantos do país. Estaremos em sintonia com todos os colegas para facilitar o seu dia a dia do exercício da especialidade, disponibilizando através das comissões e departamentos um meio de ajudá-los na solução de casos complexos de pacientes ou situações institucionais. Em síntese, é uma proposta de inclusão e de integração de todos os pneumologistas brasileiros. Estimular a criação ou reativar os programas de residência médica e de estágio e manter exemplos como o SBPT Acolhe, que realmente nós testemunhamos, foi um sucesso e veio para ficar, sem dúvida nenhuma. Apoiar o projeto da MB, para a revalidação do título de especialista a cada 5 anos e, com isso, motivar os sócios a participarem das atividades acadêmicas da sociedade, supervisionar no sentido de auxiliar os cursos de especialização, garantindo a formação do pneumologista, ampliar a internacionalização, já tão bem conduzida e alinhavada pela diretoria, as diretorias que nos antecederam com os países de língua portuguesa e com a LAT, através das instituições internacionais, incentivar o intercâmbio de nossos colegas, ampliar o número de sócios, resgatar a adimplência, que ainda não é exatamente como nós gostaríamos, né, Dalcin? Dalcin fez um enorme esforço, mas ainda pretendemos ver se ainda logramos melhorar, valorizar e incentivar a pesquisa básica da ciência respiratória e a telemedicina, progredirmos, né? Nós temos embrionariamente nos preparado para algo que veio para ficar. Então, ensino à distância e telemedicina, sem dúvida, são áreas ainda que nós pretendemos nesses 2 anos potencializar esses avanços que ocorrem diariamente. Temos um olhar crítico, né, sobre a formação do médico, né? Então, o Brasil, com as suas quase 370 escolas de medicina, né, essa situação, grande parte delas administrando a pneumologia como apenas um módulo da clínica médica, né? Então, a nossa intenção também é assessorar um pouco as faculdades de tal modo que haja uma uniformidade no ensino da nossa especialidade, habilitando os estudantes a ingressarem de maneira adequada nas residências. Apoiaremos os serviços de residência para o cumprimento da resolução CNRM 16, que foi apresentada e aceita integralmente em 8 de abril pela SBPT e que é a matriz curricular para a melhor formação de pneumologistas no Brasil. Seremos implacáveis
nos princípios que regem a nossa defesa profissional da especialidade, sempre buscando melhores condições de trabalho, remuneração e valorização profissional. Isso não é apenas uma retórica, obviamente, lutaremos para fazer acontecer nos meios possíveis. Representaremos e defenderemos os interesses junto aos órgãos governamentais e as associações médicas congêneres, e aí se inclui Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia, CFM e AMB, onde nós hoje exercemos, sem dúvida nenhuma, um papel de maior relevância, como a professora Irma aqui acaba de declinar. A nossa diretoria científica viabilizará, através dos congressos, curso nacional de atualização e eventos não presenciais, porque esses também vieram para ficar, sem dúvida nenhuma, atividades que permitirão atualizar constantemente os sócios. A revisão de consensos, como vocês viram, nós teremos um recurso, digamos assim, destinado à revisão e atualização dos consensos. Há consensos que nós reconhecemos que carecem de revisão, então a nossa intenção, com essa segurança de que teremos recursos para tal, é ao longo dos próximos 2 anos revisarmos eventualmente 2 consensos no primeiro ano, 2 ou 3 consensos no segundo ano da nossa gestão. Certamente estaremos juntos aos sócios, ajudando e orientando a maneira mais adequada e segura no exercício da telemedicina, que, como eu disse, ainda embrionariamente nós começamos, né? Apoiar o Jornal de Pneumologia com a sua independência, seu bom desempenho que ele teve e, sobretudo, nesse momento, dar super boas-vindas, né? Foi muito bom trabalhar nessa diretoria com o Ricardo, né, que será o próximo presidente. Então, seguramente, Ricardo, nós teremos mais 2 anos para concordar, para propor, para criar, e isso que eu chamo do nosso desejo do fazimento, que deu o nome da minha chapa, da nova diretoria. Aos diretores, a Valéria Augusto, a Maria Enedina, ao Clístenes, ao Valdo, ao Otávio Messeder, ao Ricardo, eu agradeço desde o início, né, a confiança que tiveram nesse enorme desafio. A SBPT encontra uma situação que eu diria muito confortável do ponto de vista da nossa infraestrutura em Brasília, da nossa sede, do nosso staff que nos recebe não apenas com delicadeza, com eficiência, mas, sobretudo, com um real desejo de prestar serviço para aquilo que entendem com sensibilidade, que é o nosso dever de prestar serviço aos nossos sócios. De modo que eu diria, essas seriam as minhas palavras iniciais. Há muita coisa para fazer e nada será possível e nada teria sido possível se nós não tivéssemos sido capazes de resistir, sobreviver e sairmos, eu diria, Irma, vitoriosos desses quase 3 anos da pandemia da Covid-19. Ganhamos, certamente, eu ganhei meus primeiros cabelos brancos, eu não tinha nenhum antes da pandemia, e agora sou obrigada a fazer essas luzes aqui para disfarçar, mas seguramente devem ter trazido um pouquinho mais de experiência, como dizem os meus colegas grisalhos aqui, tão queridos amigos. Então é isso, eu agradeço muito, agradeço realmente de coração, né, a todos vocês pela confiança na nossa possibilidade de fazer, e espero que daqui a 2 anos nós possamos aqui apresentar em Florianópolis, né, no caso, um relatório realmente não apenas de termos sobrevivido, mas de termos conseguido concretizar o nosso ambicioso plano de trabalho. Muito obrigada a todos pela confiança e obrigado a Irma pela possibilidade, pelo grau de convivência, de uma qualidade extraordinária que nós terminamos nesses 2 anos. Muito obrigada, e Ricardo, muito bem-vindo para dar continuidade a isso na pneumologia adiante. Não é esse o nome, Ricardo? Muito obrigada a todos. Como último item da nossa Assembleia, eu abro, então, a palavra para os colegas que estão aqui, para alguma consideração. O item se chama Considerações Finais. Alguém quer fazer algum comentário? Bem-vindo.
diretora de ensino da gestão 25-26, a doutora Juliana Ferreira. Só por... A nossa secretária-geral, Flávia, por favor. Nosso diretor de defesa profissional, doutor Túlio. E a nossa diretora de comunicação, doutora Fernanda Aguiar, da Bahia. E só dizer duas ausências que nós temos hoje, que a Fernanda Mello não conseguiu chegar do Rio a tempo, acho que não está aí, né? E o doutor Dagoberto também com problemas de saúde na família. Eu agradeço aí o apoio e a confiança, mas eu queria apresentar meus colegas. Obrigado. Mais algum outro comentário? Bem, antes de terminar, eu gostaria de fazer, para que conste na ata, que nós tivemos nesse final de ano 3 acadêmicos, né, que foram eleitos. Dr. Ricardo Amorim Correia, titular da Academia Mineira de Medicina, eu, titular da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, e a nossa presidente, Margarete Dalcomo, na Academia Nacional de Medicina. Então, para ficar em registro, e assim nós encerramos, então, essa assembleia. Boa noite a todos.